né? A gente, tudo colaborou para que a gente desse essa volta por cima. Nós tínhamos que passar por isso, né? A gente se preparou para isso, a psicologia me preparou para isso, né? O meu pai preparou a empresa para isso. As pessoas não entendem, quem tem um pensamento mais retrógrado, que tu estás pela empresa em vários lugares, e conhecendo, e se relacionando, e estudando, se conectando, e não precisa, estando na empresa só, é o que eu digo, não está trabalhando de forma efetiva. Sejam muito bem-vindos ao Arena IE, quadro Carreiras. Estamos hoje aqui no restaurante Mulibuli, do nosso parceiro Nelson Ramalho, no DC Navegantes. E eu estou muito feliz em receber a Janaína Coller Martinez, a minha amiga Jana, que além de tudo, ela é minha amiga. Então eu sou muito orgulhosa de ter a Jana aqui. Mas vou dar uma lida no currículo, porque o currículo da Janaína é extenso e tem que ser dito, porque ela é uma incrível executiva, psicóloga, então vou ler para todos vocês conhecerem bem. A Janaína Coller Martinez é diretora executiva e comercial da indústria de vinagres Prince, empresa tradicional do Rio Grande do Sul com mais de 100 anos, onde também atua como sócia administradora. Com base em Lajeado, no Rio Grande do Sul, lidera iniciativas estratégicas voltadas ao crescimento, à modernização e à continuidade do negócio familiar. Formada em Psicologia pela PUC do Rio Grande do Sul, com pós-graduação em Gestão de Recursos Humanos pela City University of London, onde nós nos conectamos também, MBA em Gestão em Empresas e formação em Terapias Cognitivas. Com sua atuação, ela conecta gestão empresarial, desenvolvimento humano e sucessão familiar. Tem participação ativa em discussões sobre liderança, empreendedorismo e perenidade de empresas familiares. Querida, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Camila. Muito obrigada pelo convite. Fiquei honrada, né, em vários sentidos, né, pela nossa amizade e também pela oportunidade de falar num programa que a gente tem admirado muito, né, a iniciativa de vocês, e agradeço essa oportunidade. Normalmente a gente não fala muito, não se expressa muito dentro dessas questões todas que a gente viveu, né, são fortes, intensas, mas eu acho que é bem importante, sim, né, é bem importante a gente ter um local de fala sobre algumas questões de empresariado feminino, inspiração, né, resiliência e vontade de crescer e desenvolver e melhorar, né? Com certeza, com certeza. Muito feliz. Mas, Jana, conta um pouquinho a tua trajetória lá do início, como é que tu escolheste a tua profissão, para as pessoas tentarem linkar também. E ao longo da nossa conversa a gente vai trazendo os ganchos, né, necessários. Mas conta quem é a Jana de Erechim? Conta um pouquinho dessa trajetória. Bom, a Jana de Erechim era uma menina curiosa, extremamente curiosa, né, com muita vontade de sair de Erechim, de conhecer o mundo, de viajar, né, muito inquieta, assim. Eu acho que essa inquietude é o que me fez, inclusive, sair de lá e fazer psicologia, né. Eu tinha muita vontade de conhecer o ser humano, de conhecer as vontades, por que as pessoas eram diferentes, por que umas pessoas queriam umas coisas, as outras odiavam aquilo, queriam outras, né. Aquilo me deixava intrigada, assim. Essa coisa meio de ser um pesquisador do ser humano, né, e da vida. Uma investigadora da vida. Uma investigadora, eu me sentia uma investigadora, assim, das coisas. Então eu comecei a ler coisas que nem eram da minha idade muito cedo, assim. Eu gostava muito de ler os livros do meu pai, né, do Dale Carnegie, aqueles livros de como encantar as pessoas, ou de como fazer amigos. Isso tudo me deixava, assim, meio fascinada. Poesia. Então eu comecei a ler muito cedo e conhecer essas coisas através dos livros, né? Coisas que me deixavam cada vez mais curiosa. Então, essa era a Jana, assim, uma menina, né, sonhadora, corajosa, mas não sabia que era corajosa ainda, eu acho. Claro que sim! Mas era mais por sonho mesmo, era muito sonhadora, muita vontade de sair daquele mundo
menor para conhecer o mundo maior, né? E logo veio para Porto Alegre, ficou uns anos, fez a faculdade de psicologia. Eu vim para Porto Alegre com 17 anos, né? Tive que ser emancipada na época, né? O meu pai confiou isso e me emancipou para eu poder vir e poder fazer estágio, trabalhar, enfim, né? Então comecei fazendo psicologia na PUC, né? Realizada nisso, assim, sempre foi uma paixão muito grande, né? E através da psicologia também descobri a psicologia organizacional, que me linkou, né, aos negócios da família. Então ali abriu uma porta, coisa que eu não pensava no início, né, mas ali abriu uma porta de curiosidade ali para a empresa da família também. Eu via que as coisas que eu comecei a estudar nos estágios e tal, não existiam ainda na empresa da família. No meio corporativismo. Ali na minha, pelo menos na minha família, eu via que não existia. Era uma coisa mais rudimentar, né? Meu pai mesmo que fazia as entrevistas, que botava as pessoas, né? E ali eu vi, nossa, quanta coisa dá para desenvolver, quanta coisa dá para trazer e vai melhorar e vai. Então, no andar ali, eu decidi, né, por convite dele, né, aceitar e começar a fazer estágio lá na empresa também, né, em Lajeado. E assim que iniciou também a minha vivência dentro da empresa. Fora isso, já tinha daí consultório no final da faculdade. Comecei consultório de psicologia clínica, né, psicologia junguiana, depois eu fui para cognitivo comportamental, né, que é uma paixão também muito grande. E as coisas foram se intercalando, assim, foram se ligando, se conectando. Eu via que eu aproveitava muito da psicologia dentro da empresa, né, nas relações com as pessoas e no olhar que eu tinha que ter para as mudanças, né, porque as pessoas têm uma dificuldade muito grande de mudança e todos têm, né, até nós temos. Sim, com certeza. A questão da busca da segurança, né? Busca da segurança, a dificuldade de entender que não perde na mudança, né? Tu ganha na mudança, mas é um medo muito grande de perder coisas ao longo do caminho e as pessoas não querem. Então ali eu aproveitava muito da parte da psicologia, né? Então foi assim que as coisas foram acontecendo para mim. Sim. Tive que ter coragem desde o início, porque estava em outra cidade, tive que pegar o carro, sair dali, viajar para ir para Lajeado e aquela coisa toda de guria, né? Mas sempre valeu muito a pena, porque eu sempre consegui obter aquela parte da curiosidade, né? Conseguia suprir aquilo, né? Aquela coisa que me movia, assim, de aprender. E tu foste conciliando duas carreiras, né? A psicologia, até um certo momento, a psicologia e a carreira empresarial também. E conhecendo a indústria como um todo, né? Porque tu cresceu na indústria. A Jana, ela é diretora de uma indústria de vinagres, uma indústria grande, fornecedora de vinagres para toda a região sul e também para o Brasil, e também faz exportação. E trouxe muita tecnologia para a empresa ao longo desses anos, né? Então, assim, foi conhecendo a indústria e trabalhando, crescendo nas duas fontes, né? E aí, conta para nós, assim, como é que chegou, assim, um momento que tu teve que, de uma certa forma, optar por uma escolha? Porque as duas profissões não estavam conseguindo conciliar de uma forma tão... a Janaína não conseguia dar, porque tu quer dar tudo para... Eu te conheço, né? Então, assim, tu quer mergulhar e entregar. E como é que chegou o momento, assim, que não, agora eu vou ter que dar um tempo? Isso, eu nunca quis que isso acontecesse, né? Porque para mim parecia que não havia essa opção, assim, de escolher, né? Eu como psicóloga e como Janaína mesmo, eu acredito muito no potencial das pessoas de agregar várias facetas, né? De agregar vários poderes que a gente tem dentro da gente, né? Então eu achava isso, assim, eu achava que eram dois grandes poderes meus, assim, a psicologia, grandes conquistas, né? A psicologia clínica, né? E o empresariado, né? Que na época eu ainda não era uma executiva, mas estava caminhando para, e eu acho que é ali que veio a grande pergunta. Veio através da empresa. Na época meu pai tinha uma sociedade com um primo, né? Um outro sócio. Nós tínhamos duas empresas, né? Uma lá no interior, no norte do Rio Grande do Sul, e uma em Lajeado, que é a Vinagres Prince. E nesse momento me foi cobrado isso, né? Me foi cobrado isso. Tu quer
entrar na sucessão, né? Vais entrar na sucessão, então a gente gostaria que tu ficasse só com a gente, né? Que tu desse todo o teu potencial só para a empresa. E aí ali eu me vi numa encruzilhada, né? O que eu vou fazer? Eram dois valores, assim, eu como amiga sei muito bem, né? Então era aquele lado do amor ligado, né, à carreira da psicologia, que ela cuida das pessoas, que ela nasceu para aquilo, e ao mesmo tempo honrar o caminho de 100 anos, né, de uma construção, o pai dela à frente da empresa, e ela tendo muitas habilidades que nem sabia que tinha tanto, né? Que era algo assim que não imaginou que iria mergulhar e se apaixonar tanto, né? E o universo, realmente o universo, empurrou a Jana para voar. Foi né? O universo. Que foi assim, ó, pum, vai. Foram várias coisas, né, que foram acontecendo, eu acho que foram me encurralando, assim. Me encurralando para uma decisão clara, né? Porque é um medo da mudança, como a gente falou, né, no início, porque tu tem muito medo de perder aquilo que tu construiu. Sim, aquela estabilidade. Aquela estabilidade também, mas o que mais me preocupava era perder aquele prazer de enxergar o resultado de um trabalho, né? Na clínica isso é muito bonito, assim, é muito lindo. E aí é bem o que tu fala do amor, né? Na clínica é amor. No empresarial é uma paixão, é um sangue no olho, é um negócio meio visceral que acontece ali quando tu entra, né? Porque é muita gente. Tu começa a transformar a tua vida e a vida de muita gente ali dentro. Na clínica é uma transformação de uma vida por vez ali, né? Mas muda completamente, tu salva vidas ali, né? Com certeza. Eu vi vidas mudarem na minha frente com a condução da terapia, né? Por vontade daquelas pessoas, por desejo, por paixão por ela, pela história delas. E eu tinha muito medo de perder isso, assim, de perder essa habilidade, né? De ajudar as pessoas a mudar a vida delas. E de perder esse prazer de enxergar o final de cada processo, que era tão legal, né? Tão bonito, né? E fazia tanta diferença. Aquela pessoa, o efeito borboleta, né? Aquela pessoa que se transformou num processo de terapia, ela vai transformar um monte de coisa no caminho dela. Tudo em volta. Tudo em volta. Ela vai transformar as crianças que ela está criando, ela vai transformar o trabalho dela, ela vai... E aquilo para mim tinha um significado muito grande. Tem, né? Sim. Um significado. Mas tu continua, de uma certa forma, tu tem aquilo dentro de ti, faz parte da Jana, né? Da Janaína faz parte de ti. E assim, só que tu teve um novo caminho que está ligado ao teu propósito. Muito ligado. Eu acho que ali ainda eu não estava tão, talvez, conectada ao propósito em si, né? Eu estava conectada ao que me movia, as coisas que me moviam, né? Aos desejos, às vontades, os potenciais que eu ia desenvolvendo. Agora, quando a coisa começou a funilar e começaram a me cobrar muito isso, né? Então, meu pai é um empresário de muito sucesso, né? Dentro do que ele escolheu. E ele veio de nada, né? Ele veio do interior de Marcelino Ramos, né? Estudou em Marcelino no colégio interno, então sempre foi tudo muito difícil para o meu pai, né? Sempre foi uma caminhada muito solitária. Eu acho que é isso que eu vi, assim, o meu pai, ele teve um sucesso porque ele decidiu que assim seria na vida dele. O pai da Jana, a avó da Jana, ela não tinha como sustentar o estudo de todos os irmãos. Conta um pouquinho dessa história. A minha avó, ela teve 5 meninas, né? E o meu pai. Teve 2 meninos que faleceram, ainda bebês, e o meu pai. E na época, no interior, eles tinham um alambique, né? Que fazia cachaça. E na época não havia possibilidade de ela colocar todos para estudarem na cidade, né? Em Marcelino. E até por serem meninas, e uma ia criando os filhos menores, as maiores, e iam se ajudando. Então ela optou, né, por dar esse estudo para o meu pai, que era o único homem, porque era mais seguro de deixar ele fora de casa, né? Ele tinha que caminhar bastante, né, até a escola. Tinha, e ele tinha que ficar nessa escola interna, né? Era um internato que chamava, que era na cidade, porque eles moravam na colônia. E com as meninas é mais complicado porque não tinha um internato para meninas, tinha um internato para meninos. Então ali ela optou por ele, então foram pagos esses estudos para o meu pai, e aí
ele foi construindo a história dele dessa forma, né? Então, muito solitário, ali era só ele, sozinho. Ela tinha que tocar lá o negócio na colônia e ele sozinho fazer isso. Depois foi morar em Erechim também, sozinho, na casa do avô, onde tinha a primeira empresa, a empresa de vinagres, né? Sim. E ali que a história toda foi começando, mas ele não ganhou nada, ele não sucedeu de uma forma, né, de sucessão. Sim. Então, honrar isso, honrar um caminho que foi tão difícil, e eu pensava assim, nossa, mas eu tenho muito mais, né? Eu tenho muito mais me foi proporcionado. E para mim vai ser outro tipo de caminhada, é uma caminhada que está amparada de alguma maneira. Então, Sim. por que não, né? Eu preciso fazer isso, eu preciso honrar isso, né? Não pode acabar nele. Sim. A gente tem que ir, tem que entrar. Minha irmã também quis suceder, né? Quis ter a sucessão. Então, foi ali, nessa pressão, meu pai... pai de 2 meninas, de 2 mulheres. Mulheres? Né? Eu, na época, já casada, né? Tive meus filhos trabalhando, indo para Lajeado trabalhar e voltando. Tive meus 2 filhos, que era um dos meus sonhos, ser mãe também. E ali, nessa encruzilhada de decisão, eu optei por continuar esse negócio da família e por honrar essa história tão incrível dele, né? De construir as coisas do zero, né? Sozinho. A empresa ele também botou para cima, né, a empresa de lá, depois compraram a Prins aqui em Lajeado, também estava lá embaixo, botou para cima também, então ele construiu e reconstruiu, a vida dele foi construir e reconstruir e deixar as coisas melhores e maiores, né, e eu pensava assim, bom, eu acho que essa é uma grande lição, né, tudo que a gente enxerga, a gente consegue construir em cima daquilo muito melhor. Muito maior, né? Eu acho que esse é o grande efeito que a gente tem no mundo, né? Não passar por aqui só, né? Não passar pelo negócio da tua família, não passar pela tua... Não só subir o degrau, né? Eu acho que tu pode subir o degrau e ir construindo as coisas junto. Deixar um rastro, né? Deixar um rastro de construção, de mudança, de melhoria, de vidas melhoradas, de famílias, né? Então... isso me motivou a decidir. Então, eu decidi fechar a clínica, né, nesse momento, porque estava ficando muito difícil para mim também. Sim. Né? Tirar a roupa de empresária no consultório, né, e depois lá na empresa voltar. Então, uma tortura, né, porque acaba sendo dois... Bem ou mal, é uma persona, né? Então, assim, é difícil de trocar, de se desvestir, né? E toda a questão também emocional, né? Então, por trás de tudo isso. E assim, e para fazer do teu jeito também, né? Porque tu deixou uma marca e aí tu trouxe também tecnologia, inovação. Conta um pouco também desse processo também de exportação da empresa, de mudanças do rótulo, da identidade visual, do branding. Tudo isso, né, a Prins passou. E tu também quis trazer, claro, uma empresa tão clássica, tradicional, familiar, para uma empresa assim muito empreendedora, né, de vendas em escala. Isso foram as oportunidades que eu enxergava, né? Era uma empresa até então de sucesso também, né? Vendia muito bem, era estável, muito saudável, né? Muito saudável. Pé no chão, né? Meu pai sempre foi um empresário muito pé no chão, né? Nunca houveram essas coisas de dificuldade financeira, justamente pelo cuidado que sempre se teve, né? Em investir, em cuidar do financeiro da empresa, enfim. Só que ali era algo que funcionava sozinho, né? Vendia, enfim... Mas não tinha um RH estruturado, não tinha um setor jurídico, não tinha ainda, era lá atrás. Sim. Né? Era uma empresa familiar, enfim, não era uma empresa moderna, né? E aí as oportunidades começaram a aparecer porque tu vai estudando, né? Eu voltei de Londres, naquela época deu para estruturar o RH todo, né? Por causa do conhecimento que o curso me trouxe. E aí, gestão empresarial, eu fiz um curso de gestão empresarial na URGS, até conheci meu marido ali, né? E ali me vieram várias ideias, então eu comecei a pensar em estruturar a empresa para exportar, né? E só que estruturar a empresa para exportar, tu tem que ter um pulmão fabril, né, que te dê espaço para isso. Sim. Tu tem que ter uma profissionalização um pouco melhor, né? O produto tem que ser um produto com um rótulo
arrumadinho, um produto mais bonitinho, não basta ser só a qualidade interna, tem que ter... E aí começaram as mudanças em relação a isso, né? Vamos formar equipes e começar a trabalhar. Só que ainda era muito difícil naquela época, porque o tal fator mudança, né? Sim. Entra lá uma mulher, uma menina na época, menina, mulher, né? Cheia de ideias, querendo Cheia mudar toda a organização. Chegando lá, querendo mudar a forma como contrata, querendo fazer entrevista direitinho, botar em psicotécnico, né? Querendo contratar áreas novas. Meu Deus, mas vai inchar a folha de pagamento, mas vai... Né? Tudo foi muito difícil. Imagina. De fazer as coisas acontecerem, assim. Porque eu não tinha uma vontade de fazer uma coisa, eu tinha vontade de fazer um monte de coisa. Eu olhava para aquilo e tinha um monte de coisa para fazer. E aí eu queria fazer site, mudar o rótulo, mudar a embalagem, mudar isso, mudar aquilo. E aí, óbvio, né, que aos olhos de quem já estava lá, isso era um pouco... Sim. Incomodava resistência, um pouco. né? Houve bastante resistência, assim. Eu sentia que eu incomodava um pouco, assim, né? E na época, logo no início, aquilo também me incomodava incomodar. Mas eu não sei o que acontecia, que eu não parava, assim. Eu acho que era uma coisa... Essa coisa do novo e do aprender e do melhorar é algo que me move, né? Então ali eu não conseguia fazer diferente, eu tinha que seguir. Então eu fui indo pelas beiradinhas, fui tentando. Meu pai sempre com uma cabeça muito mais aberta, né, na época. Ele sempre me deu asas para fazer as coisas que eu queria, né? Me pagava os cursos que eu queria para aprender, tipo lá fora, em Londres, né? Me deixou espaço para decisões. Né? Não muitas, mas me deixou esse espaço, isso era muito, muito bom para trocar ideia, para dar ideia. E eu acho que isso proporcionou a abertura das coisas, né? Mesmo incomodando um pouquinho. Mas, claro, se barrava muito, porque o mundo dos negócios ele é um mundo masculino ainda. Muito, incrivelmente, né? Hoje a gente olha assim, vê muita mulher incrível, fazendo trabalhos maravilhosos, né? Dirigindo empresas enormes, com ideias grandes. Ao longo do tempo, tantas mulheres, né, já conquistaram grandes responsabilidades e salários, remunerações não equivalentes, né, Jana? Não equivalentes. A minha não foi diferente. Foi, não era eu equivalente. Né? Na época, todo o fato de eu trabalhar de forma híbrida também, né, trabalhar um pouco por aqui, porque minha família estava toda aqui, e 3 dias lá, isso dificultava muito aos olhos, né, até na época dos sócios do meu pai. E esse período foi também pré-pandemia, né? Então, assim, foi pré-pandemia. Então, também essa questão do home office, do híbrido, também era meio um pouco mal visto e sem, assim, experiência realmente, né? O que mais valia, né? 7h30, 6. Batendo ponto. Bateu ponto, tu estar lá, não interessa o que muito tu estava fazendo, né? Muita gente nem estava lá. Nem estava presente. Isso, né? Tava lá fazendo outra coisa no computador, ninguém via. Mas não, tu estar lá era o que valia mais, era como se isso era esforço, né? E hoje a gente sabe que não tem nada essa a ver mentalidade com isso, já era. Tu vai render muito mais sentando num café e focando no projeto que tu está fazendo naquele momento, do que lá com um monte de gente entrando na tua sala. Mas isso já, para mim, já era algo muito importante. Convencer e mostrar, né, que uma mulher com 2 filhos, morando em outra cidade, trabalhando metade do tempo presencialmente, metade do tempo à distância, né, usando toda a tecnologia, poderia sim fazer a diferença, né? E naquela época eu já fazia muito, os projetos já estavam quase todos embaixo do meu guarda-chuva, então era marketing, só não estava com vendas ainda, né? Era marketing, era RH, era tudo jurídico, era toda essa parte de empresa, só não era a parte industrial, né? E o comercial. Até que o comercial acabou caindo também na minha mão, né? Em função de necessidade também, porque era só o meu pai no comercial. E eu pedi para ele, né? Eu disse, pai, hoje tá tudo isso na tua cabeça, eu quero te ajudar e eu quero assumir o comercial. Sim. Né? Eu acho que é a parte que falta, ninguém estava no comercial e aquilo precisava mudar, a gente precisava vender mais. Estruturou a empresa toda, estruturei toda a empresa para exportar e agora a gente precisa vender, né? Claro. A exportação. Tem que ir nas feiras, né? Tem que participar. Tinha que ir pra feira, tinha que fazer viagem, tinha que vender, negócios. Tinha que montar uma equipe. Não dava mais para ser os representantes, né? E só o pai, que é um gênio na parte de vendas, assim. Hoje a gente conseguiu tirar a maior parte das coisas, vamos tirando, né?
que está dentro da cabeça dele e botando, operacionalizando, então isso é um ganho muito grande. E ele aceitou esse desafio também, né? E aí eu incorporei a direção comercial, né, da empresa também. E aí sim, aí as coisas começaram a acontecer no papel, né, a dar um retorno no papel também. Que legal. É difícil tu enxergar isso naquele formato, naquela época, né? Então, óbvio que isso gerou dificuldades ali naquela questão da sucessão, né? O sócio do meu pai, na época, ele tinha 2 meninos e meu pai 2 mulheres, né? Nós éramos mais velhas já tínhamos mais experiência, mas mesmo assim isso foi bem difícil, né? Como que uma mulher vai liderar o meu filho, né? Os meus filhos? Como que uma mulher vai dizer o que os meus filhos devem ou não fazer? Então, isso foi bem complicado, né? A questão salarial também, porque naquela época eu recebia metade, em função de estar metade do tempo só lá, mesmo trabalhando os outros dias por aqui. Mesmo inovando, viajando, porque é isso que as pessoas não entendem, quem tem um pensamento mais retrógrado, que tu estás pela empresa em vários lugares, e conhecendo, e se relacionando, e estudando, se conectando, e não precisa, estando na empresa só, é o que eu digo, não está trabalhando de forma efetiva. Hoje em dia a pessoa precisa estar no chão da fábrica, mas tem que estar nas vendas, tem que estar nas feiras, tem que estar em vários lugares. Exatamente. E assim, pode fazer call, pode fazer, mas uma reunião presencial, ela é totalmente diferente, porque conecta, né, a energia. Tem coisas que precisam ser presenciais, tem coisa que precisa ser olho no olho, né? Eu até hoje gosto de fazer reunião olho no olho, muito, a própria clínica na época eu gostava mais quando ela era totalmente presencial. Cheguei a atender, veio pandemia, cheguei a atender na época online, mas assim, é diferente, né? É relacionamento, é conexão. Agora, projeto, tu precisa de tempo sem ninguém ali para pensar, né? Claro. Um diretor, um CEO precisa ter muito tempo da agenda dele para pensar, né? Para desenvolver ideia, para ir hoje em dia para IA e debulhar, né? Tem que ter um tempo, o ócio criativo, né? Einstein mesmo precisava dar umas caminhadas para poder não pode vir a ideia. Tudo, né? Exato. Operacionalizar até o teu tempo de pensar, tu não pensa, tu só faz, né? E eu nunca fui uma pessoa operacional, né? Eu sempre fui uma pessoa criativa, Então aquilo para mim era muito importante, esse tempo e essa liberdade do ir e vir. Eu criei tanta coisa na minha cabeça, dirigindo, sim. Que aquele tempo para mim era importantíssimo, estar no volante sozinha dirigindo. Eu chegava na empresa, eu já estava com tudo pronto na minha cabeça, assim, para passar para as pessoas certas, né, para montar, para botar no computador, tudo, porque era 1 hora e pouco que eu ficava dentro do carro, né, só trabalhando, e aquilo me motivava, né, acho que isso também, tu tem que entender e te conhecer o suficiente para entender onde é que a minha motivação, ela brilha mais, né, então, para mim é isso, no silêncio, dentro do meu movimento de pensar, que eu acho que eu me motivo também. Sim. Né? Ali tu vai imaginando como é que vai ser lá na frente e aí tu já te motiva, e aí tu já sabe o que tu quer. Nascem os propósitos, né? Mas a Jana, ela é muito sábia, por isso que ela consegue se organizar dessa forma, porque dá muito, né? Então, assim, vai além de toda análise, terapia, né? Que também aprendeu e pratica, né? Ela tem assim um conhecimento filosófico, digamos assim, gigantesco, né? Que façam que também enfrente todas as dificuldades. Mas, Jana, vamos começar a falar de um ponto assim que eu acho assim que é divisor de águas na vida, né? Principalmente assim, que é as enchentes, que foram as enchentes, né? Que Lajeado, a cidade do Rio Taquari, uma das cidades mais assoladas pelas enchentes do Rio Grande do Sul, foi 3 vezes assolada, e assim, a Jana já, né, a Prins já trabalhando em super alta voltagem, né, vendendo, exportando vinagre, quando é surpreendida pela primeira enchente, né, em setembro,
Em setembro de 2021. 22. É. E depois... Não, 23. 23. Teve 3 sucessões de enchentes. Mas conta pra gente como é que foi a primeira, a segunda e depois a gente continua falando do resto. Um pouco antes dos episódios das enchentes, eu acho que aconteceu também um divisor de águas, né? Porque aconteceu essa divisão das duas empresas. Ali eu havia já assumido a área comercial e a empresa realmente ela estava vivendo o melhor momento dela. Depois que eu assumi a área comercial e montei uma equipe muito legal, né? Eu trouxe para trabalhar conosco um menino que havia sido meu menor aprendiz na época. E eu havia ensinado várias coisas para ele foi crescendo na empresa, ele foi parar no RH e analista de recursos humanos e tal. Chegou uma hora que eu não tinha muito mais onde colocar ele naquela época, né, na empresa, e eu libertei ele, disse assim, vai, né, não tenho como eu te fazer, ele vai pegar a experiência, um dia a gente vai voltar a trabalhar junto. Eu falei para ele, a gente vai trabalhar junto, né, o Alex. E de fato, quando eu assumi a área comercial, a primeira pessoa que me veio na cabeça, mesmo sem saber, eu não sabia o que ele estava fazendo, onde é que ele estava, nem se ele havia ido realmente para a área comercial. Mas me veio o Alex. E eu chamei o Alex para conversar. E o Alex estava trabalhando como gerente comercial. Não acredito. Não era gerente ainda, ele trabalhava, ele passou por várias experiências, enfim, não vem ao caso aqui, mas ele estava no comercial. Ele estava no comercial cheio de skills novas, cheio de experiência, né? Um guri novo, né? 20 e poucos anos. Eu disse, Alex, vamos trabalhar junto de novo. Ele, com certeza, mas ele topou na hora, assim, e ele veio, então, para compor, né? Como supervisor de vendas ali, para compor a equipe nova de vendas. E a empresa, nós conseguimos fazer uma estratégia muito legal, né? De expansão comercial, e a empresa assumiu 20% de crescimento naquele ano. Olha só! Nunca tinha acontecido, nós estávamos estacionados, né, em crescimentos de 1%, 2%, às vezes estacionava total e tal, e eu disse, isso que foi o objetivo de a gente mexer mais a área comercial para expandir a empresa, 20% de crescimento. Então estava indo muito bem, assim, estava muito legal. Só que aí as questões de sucessão estavam bem complicadas, né? Na época eu me lembro que sugerimos então fazer sucessão profissional. Eu lembro, uma contratação, né? de uma empresa que prestaria de sucessão familiar, exatamente, né? O meu pai estava super de acordo com isso, né? Eu, minha irmã também, um dos primos também estava bem de acordo com isso, mas esbarramos o ex-sócio do meu pai não quis e tal, e tudo bem. Daí ali a gente viu que as gestões estavam indo em desacordo, né? Em caminhos diferentes. Estava dando problema ali com os dois estilos de gestão diferentes, né? Das duas famílias que governavam a empresa. E optou-se então, na época, né? Eu acho que também tinha muito a ver com essa coisa do feminino masculino, né? Uma empresa... Meu pai era o único filho homem, então 5 irmãs. Uma mãe guerreira pra caramba, né, que coordenou toda essa estratégia familiar para que tivesse alguém... Sim, honrando o feminino, né, o tempo inteiro ele. Meu pai sempre honrou muito. Respeitou. Né? Meu pai criou 2 mulheres, né, foi um pai rígido, obviamente, né, não tem como não falar... Que sim, tinha, né, machismo naquela época. Meu pai não é diferente, não é um homem completamente aberto nesse sentido, né, mas confiando muito na gente. Meu pai sempre confiou muito nas filhas, na educação que ele deu para nós, né? Ele sempre disse para mim assim, livro e estudo eu jamais vou dizer não, eu posso me virar como for para pagar, mas se vocês pedirem livro ou estudo, eu vou dar. Eu vou dar um jeito e eu vou dar. Então, baseando nisso, agora tu olha para o profissional, era óbvio, se ele visse coerência no que eu estava falando e no que eu estava fazendo, ele jamais iria ficar contra isso. Né? Ele sempre confiou muito. Ele não ficou, ele confiou. Eu me lembro que teve um dia que foi um dia muito difícil dentro dessa questão da separação das empresas, onde já tinha sido, então, averiguada essa ideia de separar, então cada família ficar com uma empresa. Apesar delas terem pesos na época, eu lembro bem disso, elas tinham pesos diferentes,
tamanhos diferentes, estruturas Não, diferentes. O pior é que elas estavam muito alinhadas, assim. Estavam? Muito. Elas tinham locais diferentes de atuação. Mas então, uma era mais tradicional, outra era mais inovadora, né? A princípio foi um pouco mais inovadora, porque na época eu já estava ali há uns 15 anos, né? Sim. Tinha o meu primo na época estava trabalhando junto também, então também mais uma pessoa nova, então, mas a Kohler mais um pouco mais fechada para essa questão da inovação, mas tudo bem, né? Eram duas empresas que andavam juntas, que tinham praticamente faturamentos muito parecidos, era tudo muito parecido. Mas a gente precisava separar. Eu me lembro que uma vez meu pai estava muito, muito pensativo em relação a isso, né? É uma sociedade de uma vida inteira, é um casamento, né? De uma vida inteira ali juntos, né? E eu olhei para ele e falei, pai, confia em mim. Confia em mim, confia na minha irmã, né, na Jônia. E juntos, nós três juntos, a gente pode fazer qualquer coisa. Claro. Né? A gente tem todas as ferramentas, né, possíveis para fazer tudo o que E vocês tinham o time, né, Jana? A gente tem time e o time sempre gostou muito da gente, a gente gostou muito do time, né? O meu pai tem esse outro dom, assim, que eu acho que eu sempre me espelhei muito nele para lidar com as pessoas. É uma pessoa que conhece todo mundo, que gosta de estar em grupos, né? E é Rotary, é Lions, e é presidente clube, e é isso, aquilo. Uma pessoa de muitas relações, né? Uma pessoa que gosta do ser humano também. Da mesma forma como isso para mim, desde pequenininha, valeu muito, né? Então eu olhava para aquilo e eu via que a gente tinha tudo, não nos faltava nada, né? Ah, mas a parte técnica da engenharia e tal, tudo bem, a gente tem a cabeça para contratar pessoas boas, né? E relacionamento para isso. E de fato ele confiou e a gente fez a separação acontecer, né? Ficamos com a Prins na época, né? Então esse grande desafio foi o primeiro impacto muito forte nas nossas vidas. Para o momento que isso aconteceu, estávamos lá só nós três, né? E meu pai já estava se preparando para uma aposentadoria. Né? Ali ele se viu querendo participar de novo muito do negócio, mas ao mesmo tempo para nos preparar mais ainda, né? Para preparar mais ainda o caminho. E aí a gente se fortaleceu muito nessa união, muito forte, né? A gente estruturou a empresa toda de novo, organizou tudo de novo, estava tudo tinindo, tudo pronto. E em setembro... A primeira enchente. Começou a chover. Começou a chover e não parou de chover, E aí me ligaram e disse, olha, Jana, acho que a gente vai ter que tirar os caminhões, né? Porque está chovendo muito e já está chegando perto da rua da empresa. E o rio, só para o pessoal contextualizar melhor, explica como é que fica posicionada a empresa lá em Lajeado. A empresa fica na beira do rio, né? É na beira do rio Taquari. Mas ali nunca havia chegado a ponto de o rio transbordar, então a água chegava por baixo. E às vezes ia até a rua de baixo um pouquinho, ficava alagado, assim, acontecia de um dia a gente ter que levar os funcionários de caminhão, alguma coisa assim, mas isso muito raramente acontecia. E é o que a gente achou que ia acontecer, né? Todo mundo, não vai chegar até ali, vai chegar até ali em cima, né? Não vai chegar. Só que chegou de noite. Chegou de noite. E não parou mais de chover a noite inteira e só foi subindo. E quando a gente viu, não tinha como nem retirar nada da empresa. Foi realmente um prejuízo gigante. Um susto, uma coisa fora de série. E a água entrou 3 metros dentro. 3 metros. Pegou a linha de produção, pegou os escritórios, pegou tudo, né? 3 metros. No outro dia, a gente esperou a água baixar para poder entrar lá e ver o que tinha acontecido e estava tudo virado. Foi, assim, uma perda gigantesca de estoque. Tinha vinagre boiando até o centro de Lajeado, né, as portas arrebentaram, as portas de ferro, saiu todo o estoque para fora. Então, ali eu vi que o plano era outro, né? Ali eu vi que o plano era outro. Sim, né? Que era muito mais. Não ia ser tão fácil porque não ia ser tão pequena a mudança, né? Tinha algo muito maior. E tu já nessa época ali, tu já tinha pensado em haver mudança física? Não. Não, ainda não? Não. Só que tinha sido um episódio. Era um episódio. A vontade de mudar a Prins de lugar sempre existiu
em função de que a Prince estava no meio do centro de Lajeado, né? Há mais de 100 anos estava E ela ali. precisava crescer também, E ela né? precisava crescer. Então, a nossa ideia ali era... a gente comprou alguns terrenos, a nossa ideia era ir expandindo ali. Porque na cabeça do empresário tem muito isso, assim, do empresário mais antigo, né? Como mudar tudo de lugar? É como se fosse uma perda de dinheiro, né? Tu tira tudo de onde tá. Então, assim, são canos que passam por baixo da terra, que passam por cima, são pipas antiquíssimas, a vinagreira toda instalada, é mudar tudo. Então, a gente não pensava muito nessa possibilidade de mudar tudo do lugar. Sim. Até porque nunca houve um risco, né? Entendi. A gente pensava em ir melhorando e mudando, né? A tendência era essa, né? Ali, a gente se olhou e disse, olha, nós vamos ter que tomar um outro rumo, né? A gente olhou para o pai e disse, pai, a gente vai ter que sair daqui? Não, isso não vai. Ele mesmo que conta, ele disse assim, não acreditou que fosse acontecer de novo. Ele falou, não, o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, nós vamos se levantar daqui, nós vamos melhorar, vamos arrumar, vamos pintar, vamos lavar e bora lá, isso aí vai acontecer de novo daqui 50 anos, 100 anos, sei lá, a gente vai estar bem estruturado, vamos aprender com isso aqui, vamos melhorar. Ai, a gente tem que sair daqui, nós vamos ter que sair. Não, vocês não têm noção do que seria sair daqui, é um valor absurdo, não existe essa possibilidade, imagina. Olha, não era uma coisa que passava, assim. É muito impossível, na cabeça dele era muito impossível isso. Sim, né? Imagina 100 anos. Enfim. E as famílias também, né, Jana? Quantas famílias trabalham ali? Hoje, 60 famílias. 60. 60 imagina, pessoas. 60 pessoas. Muitos pegaram enchente na época também. Né? Sim, imagina a quantidade de pessoas. E estavam lá. Né? Eu me lembro dos relatos. O medo era esse também, que as pessoas... E agora? O que as pessoas vão fazer, né? Elas vão embora? Sim. Elas vão procurar outro lugar ou elas vão ficar, enfim, para nossa grande surpresa. E não ao mesmo tempo, porque eu confiava muito, né, no time e nas relações que a gente construiu. Todos estavam ali no outro dia de manhã. Olha só. Todos estavam ali no outro dia de manhã. Guerreiros. Bota de borracha, luva de borracha e pá para tirar o lodo, para lavar. Tava todo mundo ali. E ali eu vi o quanto a psicologia foi necessária na minha vida até ali. Sim. Né? Tu começa a encaixar os pontos, né? Porque o que aquelas pessoas estavam fazendo ali era trabalhar por algo que elas acreditavam. Só que era difícil. Elas estavam confusas. Sim. Elas não sabiam o que ia acontecer, elas não conhecem todo o financeiro e tudo mais da empresa. A empresa vai conseguir? Não vai conseguir. Como que vai ser? Né? Eles vão nos pagar? Não vão pagar? A empresa... Então... E a postura de vocês, todos eles fazendo e ao mesmo tempo querendo entender qual seria a postura de vocês, né? E vocês acolheram o tempo inteiro. Né? E eu me lembro que teve uma vez que um dos gestores chegou da indústria chegou para nós e disse assim, eles precisam de uma palavra. Eles precisam ouvir vocês. Eles precisam saber como é que vocês estão e o que vai acontecer. Sim, sim. Né? E aí, daí o meu pai não estava querendo falar, ele estava muito impactado. A minha irmã não gosta de falar muito assim, ela é do financeiro, ela não é muito... Sim, mais fechada. E aí eu tive que falar. E aí tu não tá num momento de falar, né? Tu tá num momento de a vontade de sentar no cantinho e chorar, né? Tá tudo destruído, tudo que tu conhecia não tinha mais, não tinha mesa, não tinha nada. Os papéis da empresa, a história da empresa, não tinha nada, tava tudo lameado, né? Só que tu tinha que falar com aquelas pessoas, tu tinha que motivar aquelas pessoas. Sim. Tu tinha que passar para aquelas pessoas que ia ficar tudo bem. Ai, haja inteligência emocional para isso. Tu não sabia que ia ficar tudo bem, como é que tu vai saber se vai ficar tudo bem, tá tudo destruído. Vamos lá. E aí foi o que eu fiz, né? A gente chamou um padre para dar uma bênção, né? Nós demos as mãos, me lembro. Todo mundo chorou muito naquele dia, né? E aí eu falei com eles, eu disse, olha pessoal, o que a gente mais precisa, a gente tem. Ninguém aqui perdeu a vida, ninguém aqui perdeu ninguém. A gente tem o nosso trabalho. E o nosso trabalho já fez coisas lindas, fez essa empresa incrível, né? E o nosso trabalho vai erguer a empresa de novo. O nosso trabalho, a nossa união,
vai limpar isso aqui tudo, vai botar tudo isso aqui a funcionar, nós somos capazes, nós somos um time, vocês estão aqui, né? E é por vocês. Porque sim, né, Camila, a gente poderia olhar para aquilo e pensar, beleza, a gente tem a empresa ainda, a gente tem o caixa, a gente tem os investimentos, vamos fechar. A gente pode fechar, né? E ficar bem, nós vamos ficar bem. E o pessoal? E a empresa? E o resto? E os 60 famílias? Né? E as pessoas que perderam as casas? Tinha gente que perdeu casa. Sim, imagina. Né? Não, a gente não vai fazer. E meu pai dizia, da mesma forma que eu e a minha irmã também, assim, não passou pela cabeça em nenhum momento. Nenhum momento, né? Isso aí, eu lembro que saiu uma revista até, que vocês deram uma entrevista Na também, Exame, na Exame. E nenhum momento passou pela cabeça em não fechar. Não, isso estava fora. Aí o meu pai falou também, ele disse assim, olha, não é uma possibilidade, desistir não é uma possibilidade. Não existe essa possibilidade. Nós vamos reconstruir, nós estamos bem para isso. E a gente vai mudar tudo que tiver que mudar aqui para ficar bem, para ficar seguro. E quem quiser vem com a gente. E todo mundo ficou. Todo mundo ficou. Que legal. E Jana, a gente está agora finalizando assim, eu queria que tu falasse um pouco da Nova Prince, que daí teve a segunda enchente, teve a terceira enchente, que foi terrível também. Resume um pouco a terceira e aí a gente vai para... A gente reconstruiu toda a empresa então, né? Botamos tudo bonito de novo e um mês depois veio a segunda enchente. Né? Tudo de novo. Ali perdemos funcionários, não a vida obviamente, mas daí saíram os 2 funcionários, os outros todos ficaram. Bora lá, construímos tudo de novo, limpamos tudo de novo, seguimos o baile. Né? Daí viramos o ano bem. Eu me lembro que naquele ano a gente ainda cresceu 2%. Foi incrível, né? Tá? Os clientes todos ficaram do nosso lado, graças a Deus. Acho que o momento mais difícil foi pensar. Foi aquele momento onde tu não tinha o que fazer, onde ainda tu tinha que esperar o tempo de a máquina se recuperar, de secar. Sim. E ali era o único momento muito angustiante, assim, mas fora isso o pensamento estava muito no propósito, né? A gente vai sair daqui para um lugar melhor. Ali o meu pai aceitou também na segunda enchente. A mudança. Vocês têm razão, nós vamos mudar de lugar, vamos começar a olhar. Começamos a olhar terreno, começamos a mexer com o governo, tentar conseguir uma linha de crédito que fosse mais em conta para que a gente conseguisse pegar empréstimo para fazer uma empresa nova em outro lugar, enfim. E aí viajar para isso e conseguimos uma linha de crédito, esse crédito nos ajudou muito também. Ai, que bom. Né? E as empresas muito unidas também, várias pegaram enchente, né? Ali no Vale, né? Ali impressionante. Vale, Conseguimos um outro local ali e começamos a pensar sobre isso, viramos o ano bem, chegou maio. Coisa que a gente ali já preparado, né? Nós já tínhamos agora ali um grupo de risco, a gente já tinha toda uma operação para se a coisa acontecesse, a gente já agia diferente, já não perdemos protocolos. mais estoque, já não perdemos mais as outras coisas que a gente perdeu na primeira, a gente já estava mais vacinado. Mas jamais a gente imaginaria algo como aconteceu Quantos metros subiram? De 2024. 6 metros de água. Meu Deus, 6 metros. 6 metros. Ali caíram paredes, ali caiu o teto. 2 casas que a gente tinha de escritório, até hoje a gente nunca mais entrou, a gente colocou a faixa lá e ali está tombado, não tem como entrar lá. Né? O lodo vinha até aqui no joelho, mais ou menos. Ali foi impensado, ali foi um troço... Ali eu vi que Deus estava no comando. Não havia possibilidade nenhuma de a gente comandar nada naquela circunstância. Né? Ali, de novo, mudou todo o plano. Né? Então, a partir daquele momento, a gente botou o propósito de que a gente ia levantar dali para outro lugar e a gente ia levantar muito maior. Muito maior. Porque era uma oportunidade, né? Era uma oportunidade trágica. Sim, é olhar o lado bom, né? Já que vamos pedir empréstimo, vamos mudar, vamos para um lugar alto, um lugar muito melhor, perto, né? Foram para Estrela, que fica quantos quilômetros mais ou menos dali? Estrela vai dar uns 10 minutos, 10 mais ou menos, minutos, de carro, não imagina, é longe. 10 minutos. Então, mantiveram os funcionários, né? Todos conseguiram se movimentar para lá.
Não nos movimentamos ainda. Não, mas, sim, é que eu vejo os vídeos, eu acho que já estão lá, né? Graças a Deus, agora provavelmente a gente se muda em agosto, né? Em julho, agosto, a gente já está se mudando. Mas a ideia era essa, assim, é o tal do efeito antifrágil. Na época eu li de novo o livro Antifrágil e para mim era isso, assim, se a gente vai ter que levantar pela terceira vez, investir um dinheiro absurdo, que a empresa nunca teve uma dívida. Né? Imagina. Nunca. Imagina. Nunca. E eu acho que foi por isso que a gente veio... Sim, super saudável. Né? A gente, tudo colaborou para que a gente desse essa volta por cima. Nós tínhamos que passar por isso. Né? A gente se preparou para isso. A psicologia me preparou para isso. Né? O meu pai preparou a empresa para isso. Para passar por esse momento e dar a volta. Então, o pulmão fabril ia ser muito maior, a empresa ia ser muito maior, a gente tinha que vender mais. Então, ali começou o projeto de vender para o Brasil todo, né? Porque a gente precisava vender mais para pagar, né, a indústria. E hoje, eu botei um mapa na minha sala, né? Um mapa do Brasil todo na minha sala, e combinei com um comercial que toda venda fechada em outro estado, eles iam entrar lá na minha sala e eles colocar o PIN para que a gente pudesse aplaudir. A gente está em quase todos os estados. Olha só, não acredito! Em quase todos. Que máximo! Falta 2 estados, que são aqueles lá de cima. Roraima. E a gente conseguiu um contrato agora com uma grande distribuidora que vai levar até lá. Então, praticamente a gente conseguiu estar, né, com presença em todos os estados brasileiros. Olha só, que orgulho pro Rio Grande, hein? Sabe, a gente nem mudou ainda. Então, assim, para isso foi necessário justamente, porque agora a gente mudando, a gente precisa rechear essa empresa, né, com as vendas e produzir muito. Não dá para você construir um elefante branco. Tu tem que construir um elefante saudável. Um elefante saudável que te leve para todos os lugares, né? Então, agora a exportação fez mais sentido ainda. Sim. Todo aquele projeto de estruturar a empresa para exportar, que ela estava toda pronta. Super visionária. Né? Que na época, agora ela faz completamente sentido. Então, agora a gente está num momento em que estruturar a empresa caminhou junto com reconstruir a empresa. Olha só. Aumentar o comercial da empresa caminhou junto com o aumentar a empresa. E a gente está andando junto. E aí, assim, vem uma mudança de vida pessoal também, né? Porque eu tenho a minha família aqui. Então, isso exigiu que eu tivesse muito mais na estrada, muito mais estudando, né? Estudando gestão mesmo, direção de empresa e tudo mais. E isso, para mim, tem sido muito legal, assim, muito gostoso, né? Eu estou me descobrindo de uma outra forma, né, agora. E tô achando que tô conseguindo levar as duas coisas, assim, sabe? A família, mas é um desafio bem grande, né, Camila? É uma parte, assim, que o espiritual ajuda. Sim. Porque às vezes tu tem que parar, olhar para ti, né, e entender aonde é que eu coloco tudo isso. Sim. E às vezes não tem onde colocar mesmo. Então, às vezes tu tem que deixar um pouco de lado e fazer um retiro com as amigas. É importante. Né? Viajar um pouco com o marido, né, ou com os filhos, enfim. E eu tenho aprendido a me dar esse tempo. Antes eu trabalhava o tempo todo, assim, eu estava sempre lendo e trabalhando em todos os horários. Hoje eu chego em casa e eu não respondo mais o WhatsApp, né? As pessoas ficam indignadas comigo às vezes, né? Que mas é que o trabalho sempre vai ter. Sempre vai ter. Exato. E aí, o que tu tem que pensar? A tua saúde, se tu ficar ansiosa, vir a dar um bug, né? Ter um burnout, né? Um bug o ano passado, né? Depois em 2025, então foi... Claro, né? Mas né, natural quem não teria, né? Demorou. E ali para tudo. Daí para tudo, porque essa é a grande questão, né? Se tu não estiver bem, tu não tem como atender os outros. Essa transformação toda, né? É o equilíbrio, né? Então, isso é muito importante. Ai, mas que legal. Ai, amiga, eu poderia ficar aqui muito mais tempo falando contigo. A gente poderia ficar o dia inteiro falando, mas o nosso tempo terminou. Eu queria te agradecer muito por estar aqui, contando, dividindo com as pessoas a tua história, porque eu sempre falei pra Jana que eu precisava que ela falasse essa história. Sempre falei, não, mas tu tem que contar, tu tem que falar,
as pessoas precisam te ouvir, os teus funcionários querem saber tudo que tu passou também, né? E foi um sofrimento, a gente nem se aprofundou muito na questão das enchentes, a terceira fase foi ainda pior, foi muito difícil, mas vai ficar para o segundo episódio. Vai ficar para o segundo episódio, porque eu me lembro muito bem de uma das coisas mais difíceis que foi o dia em que eu fui daqui para lá. E eu estava bloqueada, né? Na terceira enchente, ficou todo mundo bloqueado, cada um num canto, não tinha como nem se falar no telefone. Né? Porque caíram, né? O telefone, as antenas, tudo, a gente teve que se comunicar via satélite, né? Então, assim, ficou muito difícil a comunicação aqui. E a Jana queria saber como é que estava o pessoal lá da empresa, precisava ir para a empresa. E aí ela disse, Camila, eu preciso que alguém me ajude para ir para lá, porque ela não queria ir sozinha, né? Era muito perigoso enfrentar a estrada sozinha, as enchentes sozinha. E eu estava trabalhando, né? Eu fui voluntária pela Polícia Civil, fiquei cedida, na verdade, né? Fez um trabalho pelo gabinete do vice-governador e com o pessoal da Defesa Civil. E aí chegou um dia, eu estava lá no depósito, chegou um bombeiro e disse assim, eu preciso ir... Não, ele na verdade perguntou, quem é a delegada Camila? Aí eu falei, sou eu. Se me disseram que tu sabe como chegar em Lajeado. Eu disse, olha, eu não sei, mas eu sei quem sabe. Eu tinha acabado de falar contigo no telefone. Desligado o telefone com a Jana e ela estava querendo ir para Lajeado, desesperadamente queria um policial, alguém que levasse. E aí eu falei, só um pouquinho. Eu disse, amiga, eu tô olhando aqui para frente, tá? Aqui na minha frente tem um bombeiro que tá querendo muito ir para Lajeado, que a família dele é de lá, e ele tá vindo de Brasília. Tu não quer ir com ele? E ela falou imediatamente, sim. Aí eu passei o telefone, eles ficaram combinando e ele levou ela. Eu passei a pegar ele e ele foi de como é que é? Copiloto. De copiloto. E uma tempestade, as estradas todas bloqueadas, uma confusão. Bom, o para-brisa nem dava conta, a gente demorou 3h30. Não, a gente demorou mais, a gente demorou 4 horas. Para chegar, 4 horas para chegar de Porto Alegre até Lajeado. Imagina, leva 1 hora normalmente o percurso. Por caminhos que eu nunca tinha imaginado nem que existissem, né? Tava lá o Waze não funcionava, ele caía, daí ele ia pros mapas, olha. Um troço assim. Então esse foi um anjo que a Camila colocou na minha vida. A gente apelidou de anjo. Tive que deixar os guris aqui, preocupadíssimos, né? Coloquei vocês, eu me lembro a localização. Na localização. Comigo e com o meu marido também. Que também delegado, os dois, e foram acompanhando na localização, e eu e esse bombeiro, e ele foi incrível, ele estava indo para salvar a família dele, que estava ilhada, em Encantado. Encantado, e ninguém conseguiria chegar, eu não sei, depois eu fiquei sabendo que ele conseguiu chegar de barco lá e salvou a família dele. Muita gente não conseguiu ser salva, né, naquela região, e ele conseguiu salvar a família dele. Então, eu pude ajudá-lo, ele pôde me ajudar, e tudo isso através de ti, que estava ajudando conectei um monte de gente que conectou a gente. Então, assim, conexão é tudo. É isso mesmo. Então, te agradeço até hoje por Imagina, isso, amiga. Eu pude chegar lá e aí eu não saí mais de lá, acho que fiquei um mês inteiro lá. Ficou um tempão, sem poder sair, mas aí a gente conseguiu fazer muita coisa, né? Meu pai Muito estava sozinho lá, né? Foi difícil. Ai, mas que legal. Mas, pessoal, a gente já ultrapassou os limites da nossa conversa. Queria te agradecer mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada. Pessoal, sirvam essas incríveis lições da Prince, da Jana aqui para vocês todos. Até a próxima.